Alô, amigos. Vamos aqui a mais uma reflexão espírita, onde nós gostaríamos nessa tarde de abordar um momento muito importante de nossa vida, que foi quando nós conhecemos a doutrina dos Espíritos. Nós somos médicos, estávamos de plantão na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Cambé, aqui no Paraná, quando fomos chamados às 3 horas da manhã para atender uma menina de 16 anos de idade que havia tentado suicídio ingerindo uma quantidade volumosa de comprimidos daqueles antidepressivos potentes. Fizemos a lavagem gástrica, examinamos-la e observamos que ela trazia em si um amarelão no corpo, traduzindo um sintoma clássico da hepatite. Nos preocupamos mais, porque a hepatite fulminante ela leva a distúrbios do comportamento e em 10 dias a pessoa acaba desencarnando. Não foi o caso dela, porque já era a 4ª vez que ela tentava o suicídio com 16 anos de idade. Fiquei sabendo depois no histórico familiar. O que me chamou a atenção naquela madrugada na Santa Casa? A mãe dela tinha 76 anos, ela tinha 16, então sabia que não era a mãe legítima dela, provavelmente uma mãe adotiva. O que nos incomodava, todos os dias quando íamos passar a visita nela, ela não reagia, ela ficava deitada de costas, voltada para a parede, em posição fetal. E o ambiente do quarto em que ela foi internada em isolamento por causa da hepatite era muito pesado. Todo mundo que entrava ali se sentia mal. Inclusive as auxiliares, pessoas de várias religiões, e eu não era espírita. No 4º dia da internação, passei de manhã a visita, o mesmo quadro. Ela sobreviveu à tentativa de suicídio. Já tinha descoberto que era a 4ª vez que ela tentava, já tinha descoberto que a mãe dela adotara ela, mas quem criara ela foi a filha daquela senhora, uma senhora de 40 anos de idade. Naquele dia eu saí na hora do almoço e passei pela primeira vez na minha vida na frente da Casa Espírita de Cambé, que eu não conhecia, Lar Infantil Marília Barbosa, e o seu Hugo, nosso paizinho, ele estava saindo e eu estava passando, ele me cumprimentou, alguma coisa nos atraiu. Começamos a conversar, perguntei quantas crianças tinha no lar, eram 150, eram trazidas nenê, saíam com 18 anos de idade. Perguntei se ele precisava de ajuda, que como médico eu poderia atender aquelas crianças uma vez por semana. Tal. Ele me convidou para estar à noite ali numa reunião de estudos, e eu fui. Tive a grande felicidade de entrar naquela casa humilde, simples, e me encontrar com um médico de Rolândia, o Dr. Luiz Carlos Pedroso, que estava dando uma aula sobre doutrina espírita. Então ele trouxe uma apostila, distribuiu para todos. E a hora que terminou aquela aula de 40 minutos, que já me surpreendeu, todos foram indo embora, eu estava me despedindo, o seu Hugo disse, fique aqui. Eu estava com 28 anos de idade, foi em 1983. Seu Hugo, 70 anos de idade, viveu 100. Ele falou, fica aqui, vai ter uma outra reunião, eu quero que o senhor assista. Eu não tinha a mínima ideia do que se tratava. Foram chegando pessoas dos bairros de Cambé, muito simples, mas pessoas que mal falavam português direito, umas pessoas de uma humildade, foram sentando-se em torno da mesa e eu fiquei num banquinho à parte. O senhor Hugo no centro da mesa, e de repente começa uma reunião que depois eu vim a saber se tratar de uma reunião mediúnica. E minha surpresa foi que uma senhora, na ponta da mesa, ela começou a proferir determinadas palavras que me marcaram muito. Ai, que cheiro de vela. Ai, que cheiro de velório. Ai, eu só penso na morte. Ai, eu só penso na morte. E eu fiquei pensando, do que se trata? Eu nunca tinha visto aquilo. E o seu Hugo, com muita gentileza, cordialidade, caridade, começou a dialogar com aquele espírito que não era aquela mulher. A mulher era só a médium, só um instrumento. E começou a conversar e descobriu que a mulher tinha desencarnado há 4 anos. E ainda estava em sofrimento, completamente perturbado, angustiado e depressivo. E o Silvio conseguiu fazer com que ela saísse daquele estado de torpor, de perturbação espiritual que Allan Kardec nos ensina quando fala do passamento, né, dessa transição da vida física para a vida espiritual. E ela sai dali completamente transformada. Poderíamos dizer, cheia de otimismo,
cheio de esperança, chega a visualizar parentes seus que já tinham partido. Essa não foi a melhor da história. Melhor da história foi que no outro dia de manhã, quando eu vou passar visita nos meus pacientes, eu entro no quarto da menina, ela está sentada na cama, sorrindo. Eu olho para ela, falo, entrei no quarto certo, brincando, ela falou assim, entrou sim, doutor. Ah, sumiu aquele cheiro de velório, aquele cheiro de vela, aquele pensamento de morte que não saía da minha cabeça há 4 anos, desde que minha mãe morreu. A hora que ela falou aquilo, eu senti que eu estava tendo uma iniciação espírita das mais impactantes. Por quê? Porque eu estava conhecendo a doutrina espírita pela sua fenomenologia. Eu estava vendo uma médium em trabalho, só depois eu vim saber o que era isso. Estava vendo a comunicação de um espírito. Eu estava percebendo que os espíritos não morrem depois da morte do corpo físico, não só não morrem, como se comunicam e como influenciam o psiquismo das pessoas que estão aqui na Terra encarnadas. Conversei com aquela jovem com muito carinho, com muita alegria de ver aquela transformação e perguntei a ela, desde quando você está bem? Desde ontem à noite, lá por umas 9h30, quando sumiu aquele cheiro de vela, velório e pensamento de morte. Eu falei, desde quando você tem isso? Desde que minha mãe morreu num infarto fulminante há 4 anos atrás. Desde então já tentei o suicídio 4 vezes. Acompanhei aquela jovem por 6 meses por causa da hepatite. Ela se vinculou à Igreja Católica, passou a tocar violão na missa dos jovens, arrumou um namoradinho. Bom, hoje, se ela estiver encarnada, está com 51 anos de idade. E eu tive ali meu primeiro encontro com a doutrina espírita. Eu não gostaria, de maneira nenhuma, que as pessoas perdessem essa história da minha vida. Por quê? Porque a gente parte e essas coisas ficam. E outras pessoas não vão poder aproveitar. Falei, gente, eu aprendi tanto naqueles 15 minutos. Aprendi isso que eu viria estudar no Espiritismo, mas mais do que isso. Aprendi que se pode curar alguém simplesmente socorrendo um espírito enfermo. Veja, 2 pessoas foram socorridas ao mesmo tempo. Aí depois você vai estudar pela doutrina espírita sobre a influência espiritual, sobre as obsessões. E vai ver que não é o caso dessa menina, porque a mãe não tinha nem ideia do mal que estava fazendo para a filha. E a obsessão é uma ideia tenaz, é uma perseguição. Ali não, era só sintonia. Outro tópico que eu vim aprender com a doutrina espírita, sintonia. Tudo na vida é sintonia. Onde quer que você esteja com os seus desejos, com os seus ideais, com as suas vontades, com o seu sentimento, com o seu pensamento, você estará em sintonia com alguém, com outras pessoas, com outros ideais, com outras criaturas que estarão sendo atraídas por você, que é quase uma evocação. A gente aprende na doutrina espírita que quando um pintor ele vai executar uma obra, às vezes a ânsia dele executar algo, ele evoca entidades do mundo espiritual que vêm inspirá-lo. Um músico, quando quer cumprir a tarefa de realizar, construir uma partitura, uma música bela, muitas vezes ele está evocando, ou sem saber, ele já atraiu alguém. Nunca me esqueço, para esse encontro aqui importante e gostoso do Reflexão Espírita, eu nunca me esqueço de uma vez em que Chico vai se consultar, Chico Xavier, com o seu oftalmologista em Belo Horizonte. E o oftalmologista era católico, está lá examinando os olhos de Chico, que sempre tiveram problema, pelo menos um dos olhos foi mais grave, e pergunta a Chico, Chico, você com esses olhos consegue ver espíritos? Aí o Chico diz, eu não vejo com os olhos, eu vejo com a alma, eu vejo com o meu espírito. E você vê espíritos no meu consultório? Vejo sim, doutor. Tem um espírito de um médico do seu lado, um oftalmologista, que diz que trabalha e o auxilia há muitos anos, sem que o senhor saiba. Como que é o nome dele, Chico? Aí o Chico, naquela humildade de um caipirinha de Pedro Leopoldo, ele diz, eu tenho vergonha de falar o nome dele, porque é um nome estranho, o nome dele é Cenobelino, de Barros Serra. Aí o oftalmologista se emociona e diz, foi meu professor da faculdade em São José do Rio Preto.
Eu posso dizer com uma certa autoridade essa história, porque eu estudei no Colégio São Novelino de Varocelo, São José do Rio Preto, quando tinha 10 anos de idade, só que eu não tinha ideia nenhuma de que ele era um médico oftalmologista que deu nome a essa escola. E ali, naquele momento, o Chico está mostrando como que a gente evoca, só pela nossa conduta, só pelas nossas atitudes, só pela ânsia de ser útil ao próximo, a gente está naturalmente atraindo a companhia ou de benfeitores ou de malfeitores. E aí está o nosso livre-arbítrio. Vamos raciocinar, vamos refletir sobre isso e, se Deus nos permitir, continuaremos conversando sobre outros temas daqui para frente.